Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a sessão número 4. Sessão número 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde nós vamos falar aqui ainda, agora concluindo o capítulo 1 da carta, a respeito da convicção que tinham os irmãos em Tessalônica, que foi testemunhada por Timóteo, relatada a Paulo, e por isso ele escreveu essa carta tão maravilhosa. Muito bem. Versículos 5 a 7 do primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses diz assim: pois temos anunciado o evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com o poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que essa mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do nosso Senhor Jesus. E embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Aleluia! O apóstolo Paulo ele traz 3 qualidades do evangelho que ele pregava e do evangelho que ele vivia. Ele diz que o evangelho não era só de palavras, mas era com poder. Era um evangelho que tinha o Espírito Santo e era um evangelho que tinha muita convicção, muita certeza. Então nós vamos falar hoje sobre essas 3 características do evangelho que o apóstolo Paulo pregava e vivia. E em Romanos, capítulo 1, verso 16, diz assim, ó: o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E em Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10, ele diz assim, ó: somos salvos pela graça para a realização de boas obras. Este é um evangelho que ele diz que é um evangelho que não é só de palavras, mas é um evangelho que mostra que as obras são realizadas a partir do poder do próprio evangelho. E aqui a gente tem que entender, precisa compreender exatamente o que Paulo está tratando quando ele fala de pregamos o evangelho não só de palavras, mas com poder. Que poder é esse? Quando a gente fala de poder em igreja, a gente geralmente se refere a um poder que atua na realização de milagres, curas, maravilhas, mas creio eu que não é isso que Paulo está falando nesse texto. Quando ele fala do poder, ele está dizendo que esse poder é um poder que faz com que a mente do ouvinte, que estava lá em profundo sono por causa dos seus pecados, ela se desperte. E ela começa, então, a analisar as palavras que estão faladas com o poder do Evangelho, e ele começa a pensar a respeito da sua vida, a respeito do seu presente, do seu futuro, a respeito do seu estado de pecado e a respeito da necessidade de mudança. Não tem como você encontrar uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa comum, dizer para ela que ela é uma pecadora, que ela está condenada, e a única saída para ela é aceitar Jesus como Salvador e aguardar que ela se convença imediatamente disso, sem a ação do poder do Evangelho, sem a ação do Espírito Santo. Esse poder que o apóstolo Paulo trata é um poder capaz de mexer com a consciência, fazendo com que a pessoa olhe para dentro de si e perceba que tudo que ela julgava antes como defeituoso fora de si, e comece a ver o que tem de defeituoso dentro dela. E ela acaba percebendo que tudo que tem fora é tão insignificante quando comparado com os sentimentos ruins e dificuldades que ela tem dentro de si. Somente o poder do Evangelho é que faz um homem se reconhecer pecador, digno somente de condenação e nada mais,
e por causa disso se render aos pés de Cristo, clamando por salvação. E quando o apóstolo Paulo fala que também é em poder, mas também é no Espírito, então ele está dizendo que foi o Espírito Santo que fornece a evidência da verdade daquilo que ele está pregando. Ele não precisa provar, ele não precisa argumentar, ele não precisa usar raciocínios próprios, argumentos, grande eloquência para convencer as pessoas, porque a prova vem através do convencimento que o Espírito Santo traz. E essa prova ela pode vir de muitas maneiras, ela pode vir, aí sim, através de milagres, através de curas, através de grandes maravilhas, através, por exemplo, do dom de línguas, através da interpretação das línguas, através de uma revelação, através da profecia. Paulo diz que o Espírito fornece demonstração de que a palavra que está sendo pregada tem origem divina. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, além de pregar com o poder que transforma o indivíduo de dentro para fora, pregar com a ajuda do Espírito Santo, a cooperação do Espírito Santo, para convencer as pessoas de que aquilo é a verdade, Paulo prega com certeza, com convicção. E Paulo anunciou o Evangelho, tendo certeza dentro de si mesmo de que aquele Evangelho simplesmente o transformou, porque ele era um perseguidor daqueles que serviam a Cristo, e agora ele se tornou simplesmente o maior defensor do Evangelho de Cristo. Paulo tinha convicção de que, assim como aconteceu com ele, o Evangelho produz dentro de nós a certeza da justificação, a certeza da adoção, a certeza da regeneração pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fazia com que as expectativas dos irmãos em Tessalônica sofressem uma alteração do porquê para quem. Fazia com que agora os irmãos, a alegria que eles sentiam, fosse uma alegria em Jesus, porque Cristo no coração deles trazia esperança e expulsava todo o medo. E essa certeza fazia com que esses irmãos fossem tão elogiados a ponto de o apóstolo dizer assim: vocês são meus imitadores e também são imitadores do próprio Jesus. Significa dizer que esses irmãos enfrentavam com alegria todas as dificuldades que o fato de eles terem aceitado o Evangelho de Cristo lhes trazia. Tanto os irmãos em Tessalônica quanto o apóstolo Paulo estavam totalmente convencidos do Evangelho, do poder do Evangelho, da veracidade do Evangelho, e não seriam abalados por objeções, por dúvidas e por obstáculos, e eles estavam dispostos a deixar tudo por amor a Cristo. Os irmãos estavam enfrentando muitas lutas que foram produzidas pelo Evangelho, mas em nenhum momento desanimaram. Pelo contrário, se fortaleceram. Creio que Hebreus ainda não havia sido escrito nessa época, mas talvez já por revelação eles viviam a palavra em Hebreus 10:37, que diz assim, ó, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Portanto, se fortaleçam, continuem firmes na presença do Senhor Jesus. Agora, o que produz uma igreja receber o Evangelho e viver o Evangelho genuíno? Produz testemunho, meus irmãos. Porque a fidelidade desses irmãos se espalhou pelas províncias vizinhas, chegando ao conhecimento de muitas pessoas
a respeito da fé que eles tinham. Era uma fé visível e prática. E esses irmãos, eles deram um testemunho maravilhoso porque conseguiram deixar para trás todas as coisas que afastam o homem de Deus. E esses irmãos se tornaram conhecidos por esperar ansiosamente a volta de Cristo, pois o seu pensamento, a sua expectativa e a sua esperança não estavam mais agora nas coisas dessa vida, mas sim na vida daquele que os alcançou com tão grande poder e tão grande salvação. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.